Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Gabriela Borges Salles. Gabriela, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada pelo convite, João. A gente percebe hoje, Gabriela, que a ansiedade faz parte da vida de muitas pessoas na fase adulto. Pessoas que estão ansiosas e isso acaba interferindo na sua vida. Mas, hoje também, crianças já são ansiosas. Isso é um reflexo do dia a dia? É um problema a ser tratado em família? Sim. Nos nossos dias atuais, né, hoje em dia, nós estamos ansiosos. Tudo que vai fazer correndo, todo mundo está com pressa. Os pais, às vezes, não têm o tempo necessário para estar com os filhos. Tudo que vai fazer, faz correndo. Né? Então, isso é um espelho para a criança dentro de casa. Né? Se ela tem essa rotina de já fazer tudo correndo, que não dá para esperar, isso provavelmente vai, né, reverter na criança dentro da casa. Então, a ansiedade, é importante falar que todos nós somos ansiosos, porque isso é uma prevenção humana, né? Então, para eu atravessar uma rua, eu preciso ter ansiedade para eu conseguir atravessar essa rua. Senão, eu não vou atravessar, não vou ver que está vindo um carro. Então, existe a ansiedade positiva. Porém, o que a gente tem visto hoje nos consultórios são as grandes ansiedades que vêm aparecendo nas crianças e cada vez, às vezes, até nas primeiras idades já estão desenvolvendo uma ansiedade. Qual que é o limite da ansiedade? De um nível normal até ela ser algo prejudicial à vida? Sim. O que nos demonstra, né, que a ansiedade está saindo um pouquinho daquele nível ao qual é esperado, quando a criança começa a desenvolver, talvez... Existem diversos tipos de ansiedade, tá? Mas o que geralmente aparece na primeira infância seria a ansiedade de separação. Então, quando a criança, a hora que ela se vê longe dos pais, longe de alguém que ela tenha como referência, ela começa a entrar num processo de medo, são crises de choro, crises de não conseguir lidar mesmo com aquela sensação que ela está sentindo. O medo de estar sozinha. O medo de estar sozinha, né? A criança, se ela não for, né, vamos dizer assim, amparada, tendo esse processo, seja do psicólogo ou até dos pais mesmo, que hoje aqui eu vou ensinar até uma técnica para os pais fazerem com seus filhos dentro de casa, né, provavelmente ela vai desenvolver, né, e essa ansiedade, ela aparece através de medo, através da ansiedade quando ela espera muita coisa por um aniversário, uma prova, né? Então ela vai desenvolvendo toda essa ansiedade que vai desencadeando, talvez às vezes um pensamento negativo de que ela não vai conseguir, de que não vai dar tempo. Aí isso gera para ela uma sensação física, ela começa a desencadear talvez uma dor de estômago, os tiques nervosos, as manias, né? Muitas crianças provocam vômito, né? E tudo isso vai sempre intensificando, né? Então, por isso, a palavra-chave da ansiedade é a respiração. Que é isso que eu, né, tenho que passar para os pais hoje, que têm em casa seus filhos, que às vezes estão, lógico, gente, tem que tudo ser avaliado, não é nada que se fala, meu filho não quer ir mais para a escola, então ele está ansioso, ele precisa de um tratamento. Não é isso. Talvez você tenha que avaliar o que ele tem passado. E a respiração, não só para a criança, mas para nós adultos mesmo, a respiração é um momento a qual a criança tem para si mesmo, aquela parada, aquela oxigenação no corpo todo, no qual ela vai inspirar e expirar por 3, 4, o horário que ela quiser fazer essa respiração, ela vai ser muito benéfica para a criança. E ela vai relaxando, relaxando, porque o ansioso, ele retrai todos os músculos, ele tensiona, por isso que às vezes as crianças começam a perceber dores no ombro, dor nas costas, e nós adultos também, né? Por quê? Porque a gente tensiona, porque a gente tem tenso e não consegue, às vezes,
liberar esse sentimento que está retido nela, né? Então a respiração, ela é um dos principais pontos que a gente trabalha na terapia com a criança. Essa respiração tem um tempo para se fazer, um período, ou não? A criança respira? Não, geralmente, com a criança menorzinha, a gente simula como se fosse uma bexiga que ela está enchendo e soltando, porque ela não sabe contar às vezes, né? Então, ela percebeu que ela está começando a ficar ansiosa, ela já faz a respiração de inspirar e expirar, quantas vezes for necessário. E uma outra técnica que a gente pede para que os pais, às vezes, façam com as crianças, é a parada do pensamento. Né? Porque quando a gente está ansioso, a gente só pensa naquilo, não consegue focar em mais nada, né? Então, aquele pensamento ele vai intensificando cada vez mais. Então, a parada do pensamento é como se fosse a placa pare mesmo, de sinal de trânsito, onde ela vai mudar o foco, né, do pensamento dela e vai enxergar aquela placa onde ela vai transferir o pensamento para uma outra coisa e pode ser aliado junto com a respiração também. E uma outra técnica também que a gente tem, e isso geralmente a gente pede para que os pais façam com a criança, antes de dormir, né, ou a hora de acordar, que façam um relaxamento com a criança, né, onde vai conduzindo para que ela comece a respirar, inspirar, mentalize coisas boas, ela começa a tensionar e soltar o corpo ao mesmo tempo. Então, todas essas técnicas são uma ajuda que vocês pais dentro de casa podem fazer. É claro que a ansiedade, ela pode vir, como eu disse, de diversos meios. Se a criança tiver já com tiques, roendo unhas, né, que são um dos pontos com o qual já está acelerado o processo, então aí precisa da ajuda de um profissional mesmo, que é o psicólogo. E como que é esse trabalho que você desenvolve junto às crianças? É só nesse caso, a partir do momento que o pai percebe que está no nível mais avançado, ele procura um profissional. E como que é esse trabalho com a criança, que é bem diferente do adulto, né? Sim. Primeiramente, a gente pede para que os pais vá até o psicólogo, a primeira consulta é com eles, porque é eles que vão falar desde a infância, como que foi, se foi às vezes um bebê muito agitado desde o início, né? E eles vão dar todas as diretrizes. Depois disso, a gente começa a trabalhar com a criança, porque com a criança a gente trabalha com o lúdico, né? E principalmente dependendo da idade dela. Então a gente trabalha através de cartinhas. Então, são as primeiras cartinhas que a criança começa a aprender as emoções. Essas cartinhas são as carinhas, né, que a gente fala. Tem a carinha feliz, a carinha triste, a carinha ansiosa, a carinha estressada, a carinha de brava. Então, ela começa a ver, independente se a criança sabe ler ou não, mas pela carinha ela começa, não, quando eu fico com raiva, eu vejo que eu já fico vermelha ou ansiosa, minha barriga... né, eu já começo a ter um gelinho na barriga. Então, esses são os primeiros passos com a criança. Ou seja, que ela conheça as suas próprias emoções. Isso mesmo. E aí a gente começa a ler livrinhos infantis, né? E começa a perguntar para a criança, o que será que essa menininha está sentindo? Eu acho que ela ficou triste porque ela perdeu o brinquedo. Então, ela começa a transferir, né, todo esse sentimento para o que acontece, talvez, no dia a dia dela, né? Então, e a gente faz isso um monitoramento. Então, se ela começa a dizer que naquela semana ela ficou, e isso tem uma intensidade, ela ficou com muita ansiedade porque ela ia fazer uma prova, então é sinal de que a ansiedade está muito presente no dia a dia dela. E um outro passo que é muito importante que é o pensamento. Então, que pensamentos que ela está tendo quando ela está disparando aquela ansiedade? Que ela é incapaz, pensamento de que nada dá certo, de que ela vai tirar uma nota baixa, de que os pais não gostam dela, né? Então, a gente faz também todo esse relatório, né, do que vem apresentando esses pensamentos e sentimentos com a criança. Iniciando esse trabalho com a criança, podemos ter um adulto sem ansiedade? Então, como eu disse, a gente estava conversando. Geralmente, se eu tenho uma criança ansiosa, provavelmente eu tenho um pai e uma mãe que também estão ansiosos e transferindo isso para a criança, né? E às vezes não é só os pais nem só as mães.
Às vezes é uma babá que fica a maior parte do tempo ali, ou ela, porque hoje a rotina familiar ela mudou, né? Os pais vão trabalhar e essa criança fica com uma babá ou com os avós. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então eu avalio a criança, né? Eu vou até a escola, eu chamo os pais ou quem é responsável pelaquela criança para a gente ver se ali tem alguém que não esteja transferindo também isso para a criança, né? Se ela está aprendendo as rotinas, né? As regras, se espelhando naquela pessoa que está a maior parte do tempo com ela. E você acredita que hoje as crianças que passam por isso, por uma psicóloga, que tem esse acompanhamento, conseguem lidar melhor com as emoções e até, e claro, também com a ansiedade? Muito, muito. Eu tenho crianças que já passaram, né, e hoje receberam altas, e elas ainda me encontram na rua e falam: ai, tia Gabi, eu ainda uso toda aquela técnica de relaxamento, a hora que eu vou fazer uma prova, né, porque a gente, não existe uma receita de bolo dentro da terapia. É o que a criança me traz, o que os pais me trazem, que eu vou remanejando e vou incluindo no dia a dia dela ali, para que seja mais próximo da realidade dela, para que ela consiga, às vezes, deixar de ser ansiosa. Ela não vai deixar, mas é aquilo que eu disse no início, vai diminuindo ao ponto dela não atrapalhar, né? E ao ponto dela também não desenvolver algum transtorno, algo que possa intensificar ainda mais, né? Tá certo. Gabriela, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço.